Fala galera, beleza? Essa semana eu estava estudando algumas coisas de urbanismo e eu me deparei com esse Global Street Design Guide, que é um guia ilustrado com bastante informação legal aqui para cidades mais humanas. Vou até mostrar o site aqui, se alguém se interessar, pode baixar esse PDF. E, bom, eu achei bem legal a forma de representação que eles usam para trechos urbanos. É essa imagem aqui, feita com linhas, basicamente, em que eles usam cores sólidas para marcar algumas questões que eles querem ressaltar na imagem. Nesse caso aqui, a diferença de função entre as faixas, a faixa exclusiva, né, a faixa dos veículos, o estacionamento e a ciclofaixa. Alguns detalhes que tem nessa imagem, por exemplo, as escalas humanas são silhuetas, as árvores são um verde com uma opacidade. E eles também têm algumas diferenças de espessura de linha aqui, que dão peso para algumas coisas e deixam outras um pouco menos marcadas. Eu achei um tipo de imagem bem legal, bem didático para trechos urbanos. Deixa eu mostrar aqui umas outras imagens. É tudo nessa linguagem, ó, de linhas e tal. Aqui eles colocaram esse amarelo para faixa compartilhada, né? Enfim, eu achei que ia ser bem interessante ensinar a como fazer esse tipo de imagem. Quando eu comecei a fazer, eu achei sinceramente que a gente ia precisar fazer algum tipo de pós-produção, ou no Photoshop ou no Illustrator, nem que fosse para, sei lá, para pintar esses materiais. Mas no final das contas a gente não precisa. A gente consegue fazer uma imagem com um resultado igual a esse aqui que vocês estão vendo, só no SketchUp. Vocês só precisam configurar a modelagem de vocês da forma correta, que vocês conseguem fazer essa imagem direto do SketchUp. Então vamos lá para a modelagem, que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Bom, essa daqui é a minha modelagem. Algumas coisinhas que vocês precisam saber sobre ela é que as escalas humanas são silhuetas que eu baixei do 3D Warehouse mesmo. E elas estão naquela função Face to Camera, então não importa onde eu coloque a minha câmera, elas vão estar sempre olhando para mim, isso é importante. E a vegetação é a mesma coisa. Eu fiz uma. Baixei a silhueta do 3D Warehouse e coloquei um material com opacidade na cor verde. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é configurar uma cena com o enquadramento da imagem que eu quero fazer. Bom, vou enfim, fazer um enquadramento aqui para a imagem que eu quero gerar. Vai ser uma coisa assim. E aqui vai a primeira dica. Para deixar as linhas de vocês mais retinhas, é importante que vocês, depois que achem o enquadramento que vocês acham ideal, vocês vão aqui em Camera, Two Point Perspective e ativem o modo Two Point Perspective. O SketchUp ele já avisa para você aqui no canto esquerdo superior quando essa opção está ativa. Por que ele faz isso? Porque quando essa opção está ativa, você já só pode mexer com duas ferramentas de navegação. A Pan, que é o que o SketchUp já te dá por padrão quando você clica nessa opção, e o Zoom, que não é nem o Zoom Window, nem o Zoom Extends. É esse Zoom aqui, que aí você consegue afastar ou aproximar um pouquinho o enquadramento que você criou. Se você mexer com o Orbit, vai sair do lugar, vai sair do modo de Two Point Perspective e você vai ter que configurar tudo de novo. Então, só ficar atento a isso. Vou fazer aqui novamente. Pronto. Aí, depois que eu deixei a cena aqui da forma que eu quero, eu vou adicionar ela aqui. Clicar no mais para adicionar a cena e pronto. Vejam que eu configurei a cena, mas a iluminação dela tá estranha, né? Ela não tá igual aquelas imagens do guia que eu mostrei. Então, para isso, a gente vai acionar aqui os Shadows para poder consertar a iluminação dessa imagem. Vou adicionar aqui os Shadows e vou mexer aqui nos controles, tanto de horário, do dia, para poder achar uma iluminação que eu acho que é legal para a imagem. Pronto, uma coisa assim.
Você também consegue mexer na intensidade da iluminação e da sombra, ó, certo? Vamos mexer um pouquinho nesses controles também. E se você quiser fazer uma imagem idêntica àquela do guia que eu mostrei, é só você tirar essa opção aqui, On Faces, que aí ela vai tirar toda a projeção de sombra da imagem. Vai ficar só com a iluminação corrigida, né? Mas não vai projetar nenhuma sombra. Eu vou deixar a sombra, eu acho que a sombra é legal, então vou deixar ele assim. Se você quiser ir igual lá a do guia, é só clicar naquela opção, beleza? Depois que você configurou a iluminação da imagem, você vai vir aqui na cena, clicando com o botão esquerdo do mouse, ou, perdão, botão direito do mouse, você vai clicar aqui em Update para a cena incorporar essas opções de iluminação que você acabou de alterar. Pronto, eu vou desligar rapidinho aqui o modo de iluminação só para fazer uma coisa aqui na imagem, que é o seguinte. Eu vi em algumas imagens desse guia que algumas estão com o contorno da sinalização sem linhas. E eu achei que fica legal porque dá uma leveza maior e deixa marcado realmente só aquilo que você quer mostrar na imagem. Na sinalização ela fica como se fosse uma sinalização mesmo. Então, eu vou fazer isso aqui. Com a ferramenta borracha, eu criei a sinalização toda com componente, como vocês podem ver, né, para facilitar a minha vida. Tudo aquilo que é repetido em uma imagem de SketchUp é importante que seja componente. Se você não faz isso ainda, por favor, faça, que facilita a sua vida demais. E com a borracha selecionada, eu vou segurar o Shift e vou passar nas linhas de contorno da sinalização. Ó. Deu para ver como essas linhas sumiram. Então, eu vou fazer isso com todos os elementos de iluminação, de sinalização que eu criei. Isso aqui vai demorar um pouquinho, mas acho que o resultado ele vai valer a pena. Ficou faltando a perninha do A ali. Pronto. Por que eu desliguei a iluminação? Não podia fazer com a iluminação ligada? Podia, mas o SketchUp ele pesa mais quando o Shadow está ligado. Por isso que eu desliguei rapidinho, porque quando eu voltar para a cena que eu configurei, eu já configurei ela com a iluminação, então vai voltar toda aquela configuração que eu já tinha feito. Aqui é só para facilitar, deixar a imagem mais leve, a modelagem mais leve para trabalhar. Desligar aqui também da bicicleta aqui da ciclofaixa. Isso aqui é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele tem muitas linhas. Lembrar sempre de segurar o Shift quando estiver usando a borracha para esconder as linhas, senão você vai apagar, você não vai esconder a linha. Alguma linha ainda aqui. Essa. Beleza. Dá 2 cliques aqui na cena para voltar para o enquadramento. Ó, tá vendo? Já vem com a iluminação. E aí, quando a gente configurou a iluminação, vocês notaram que os materiais eles mudaram de cor? Eles não estão mais com aquela cor que a gente tinha pré-executado, né? Para corrigir isso, a gente vai vir aqui com conta-gotas. A gente vai selecionar o material que a gente aplicou. E a gente vai fazer os ajustes de cor em cada material. A ciclofaixa é mais para esse vinho mesmo. Deixar o asfalto um pouquinho mais escuro só. O amarelo que está quase branco aqui, que eu queria que ficasse aquele amarelo parecido com o do guia, que é o amarelo clarinho, que eu queria chamar a atenção para essa imagem
a passagem de nível aqui, passagem a nível que eu criei. Uma coisa assim. E mexer também nessa grama da jardineira que tá quase amarelo. Era para ser um verde um pouco mais assim. Dá 2 cliques para voltar para a visualização da cena e beleza. É uma coisa assim. Bom, vocês lembram que quando eu mostrei a imagem, ela tinha algumas diferenças de espessura. E é isso que a gente vai fazer agora. Na janela de estilos, a gente vai vir aqui em Edit e a gente está aqui com a opção de Add Settings ligada. Ela te dá aqui as opções de linhas da imagem. Eu vou trabalhar com essas duas opções, o Profiles e essa outra. E aqui a gente vai mexer. Quanto maior o número, mais espessa a linha vai ser. Uma coisa que vocês precisam saber é que o SketchUp ele exagera nesse modo de visualização, tá? A imagem ela não vai sair na hora que você gera o JPEG, ela não sai com as linhas tão espessas quanto o SketchUp mostra na tela quando a gente está fazendo. Então, sempre é importante você gerar uma imagem e ver como é que tá o resultado mais ou menos, que aí dá para vocês irem sentindo quanto cada quantidade aqui altera na imagem. Eu vou deixar esse aqui com 2, esse aqui com 1, que eu acho que é o mais parecido com aquela imagem do guia lá. E aí agora a gente vai exportar o JPEG. Aí algumas opções aqui no Options, vocês precisam saber. Primeiro é o tamanho da imagem, se você tiver um tamanho específico de imagem, você vai mexer aqui. E sempre deixar esse anti-alias ligado. Isso aqui é muito importante. Essa é a opção que dá uma suavizada nas linhas do SketchUp. Se você não deixar isso ligado, as linhas da imagem vão sair muito mais serrilhadas do que elas precisam. Beleza? E também deixar aqui, né, sempre na melhor qualidade. Isso daí é meio óbvio, mas tudo bem. Pronto, vamos gerar a imagem e vamos ver como ficou o resultado. Pronto, olha só. Ficou bem legal, né? Ficou bem parecido com a imagem do guia lá que a gente viu. E assim, imagem super simples de fazer, configurando bem o SketchUp. Tá aí, né? O resultado bem parecido com aquele que a gente viu no guia. E é uma modelagem leve, simples. E eu acho que fica bem didático realmente de explicar aí as estratégias que você está usando no seu projeto urbano. Beleza? Então, até a próxima.